Saudações, guerreiros! E daí, concurseiros, tudo bem? Vamos lá então para 120 questões comentadas de informática? Bom, escolhi aí para vocês a primeira questão, que seria esta daqui. Quais dos seguintes elementos se encaixam na definição de arquivos? Alternativa A, e-mail e CPU. B, documento do Word e disco rígido. C, disco rígido e internet. D, programa e internet. Ou a opção E, pasta, contendo diversos arquivos do Word e imagem JPG. Bom, gente, para a gente poder entender essa questão, eu montei um quadrinho aqui para poder fazer alguns comentários com vocês, ok? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui a divisão hardware e software. Hardware vem a ser toda a parte física da máquina. Tudo aquilo que nós podemos ver e tocar pertence à área de hardware. Exemplo, teclado, mouse, monitor, ok? Que seriam o quê? Periféricos. Periféricos por quê? Na divisão de hardware aqui, eu tenho como a parte mais importante da máquina a CPU, a unidade central de processamento. A CPU seria o quê? Seria a parte mais importante da máquina, é ela quem comanda todas as outras partes do computador. Tirando a CPU, tudo que vem depois dela eu vou chamar de periférico, como esses três exemplos aqui, ok? Eu tenho a outra divisão aqui que seria software. Software, sistema operacional, editor de texto, calculadora, ou, se os amigos aí preferirem, programas. Tudo que se relaciona a programas, toda a parte lógica, toda a parte de dados, tá? Nós vamos incluir aqui na parte de software. Então eu tenho hardware, parte física, eu tenho software, parte lógica, tá? Se o hardware é tudo aquilo que eu posso tocar, software é tudo aquilo que se relaciona a programas, a arquivos, a informação. Peguei um exemplo aqui, ó. Arquivo. Todas as informações são armazenadas no computador, tá? Em forma de arquivos. Todo arquivo possui um nome e possui uma extensão. O nome do arquivo serve para quê? Para que a gente possa identificar aquilo que foi salvo no disco, para que a gente possa identificar o programa que a gente tem no disco. A extensão fala sobre o quê? Fala sobre a natureza do arquivo. A extensão fala sobre o tipo do arquivo. Exemplo, um arquivo que tem a extensão doc, ele é um documento. Um arquivo que tem a extensão txt, ele é um texto, ok? Agora, cuidado para algumas pegadinhas, como por exemplo, os arquivos que têm a extensão mp3 não são músicas, tá? Na parte de concurso, o mp3, então, no caso, vai se referir a áudio. Assim como o JPG, não é foto, JPG é imagem. E eu peguei um exemplo aqui. Os programas que nós usamos no computador, que pertencem também a software, os programas também são armazenados na máquina em forma de arquivos e eles também possuem um nome e possuem uma extensão. No caso dos programas, ele possui o quê? A extensão executável, ok? Então, voltando para a questão, eu vou encontrar o seguinte. Quais dos seguintes elementos se encaixam na definição de arquivo? Eu tenho aqui e-mail e CPU. CPU, no caso, unidade central de processamento. Essa opção aqui já está inválida porque CPU é hardware, físico. B, documento do Word e disco rígido. Disco rígido também é hardware, também é uma parte do computador onde eu vou estar armazenando as informações lá na minha máquina. O disco rígido, ele também é conhecido como disco fixo, HD, hard disk e Winchester. Em algumas questões ele vai se referir a isso daí. C, disco rígido e internet. Como a gente acabou de ver, disco rígido é hardware, tá? D, programa e internet. Programa tudo bem, internet não, porque a internet é uma rede. E a opção E, pasta, contendo diversos arquivos do Word e imagem JPG. Então, no caso aqui, a única coisa que se refere por completo a arquivos, tá? Seria o quê? Seria a opção E, onde eu tenho os arquivos do Word, de um editor de texto, de um programa, tá? E imagem JPG, que poderia ser o quê? Poderia ser fotos aí no caso. Ok, pessoal?
Então valeu, essa foi a primeira questão.